Boa noite, pessoal aí do canal que vai assistir esse vídeo aqui. Estou com o Carlos Alberto Dosualdo, né, o autor deste livro aqui que eu estou em mãos. E o Carlos, a gente vai bater um papo aqui. O Carlos é estudante de um curso de milagres, como eu, só que ele é desde 2009, se eu não me engano, né? Tem aí mais de 15 anos. Ele vai falar um pouco para a gente desse caminhar dele, né, no estudo. Mas antes, só queria falar um pouquinho como é que eu cheguei em você, Carlos, e para o livro, né? Eu estava lá no congresso, no 5º congresso de um curso de milagres lá com a Maria Amélia, né, no Grupo Mera, e num dado momento, no intervalo, eu fui lá no pessoal da mesa lá vendendo os livros, e aí estava o seu livro lá, né? Eu vi 2 livros seus lá, e aí eu perguntei para uma pessoa que estava do meu lado, me indica um livro aí, que eu já conhecia quase todos, do Gary, e aí uma pessoa que eu nem lembro o nome, ó, pega esse aqui, o Ilusão. E aí foi assim que eu cheguei no seu livro. E aí, lendo, né, a profundidade desse livro, eu procurei o Carlos aí na internet e consegui o contato, né? E ele prontamente está aqui para a gente bater esse papo legal. E eu queria te convidar, então, Carlos, a falar um pouco sobre da tua trajetória no estudo de um curso de milagres e da tua inspiração desse livro. Como é que foi escrito esse livro? A palavra está contigo, meu amigo. Bom, boa noite, né, todos aí. É prazer falar com você. A minha trajetória do curso, vou tentar ser bem sucinto, tá? Foi um amigo que me indicou o curso, né? Eu cheguei até a Maria Amélia, que tinha esse curso para vender, o livro, aqui em São José do Rio Preto. E quando eu comecei a ler o livro, foi como se eu tivesse, digamos assim, uma sintonia muito grande, né? Eu posso dizer até ressonância, né, com o conteúdo do livro, né? Ou seja, tipo, uma coisa como se fosse algo que eu já tinha tido contato anteriormente. Mais ou menos essa foi a impressão. Aí comecei a frequentar lá os módulos que a Maria Amélia tinha lá na época, né? A gente se reunia, pouca gente, bater um papo e tal. Enfim, depois de um tempo já lendo, fazendo livro de exercício, aquelas coisas todas, eu comecei a ter alguns insights, tá? Não preparados, não programei nada disso aí, tá? Essas mensagens que eu chamo assim, elas pareciam prontas, tá? Tipo, caminhando, que eu gosto de caminhar no final de tarde, às vezes dirigindo, não tinha momento. Eu vinha algo assim, e eu simplesmente, olha, que legal, eu vou anotar, né? Mais tarde. A hora que eu chegava para anotar mais tarde, eu nunca lembrava do que exatamente o que eu tinha experimentado. Isso passou mais de ano dessa forma, até que um dia eu resolvi levar uma cadernetinha, tá? Onde eu ia, tá? E comecei a anotar essas, eu chamo de mensagens, né? Às vezes desconexas em termos assim, não tinha sequência, era de um assunto, era de outro. E eu comecei a anotar cadernos e mais cadernos, tá? Hoje eu tenho em torno de uns 10 cadernos preenchidos, né? E aí continua acontecendo, todo dia, e não parou. Aí um dia, conversando com a Maria Amélia, ela falou assim, por que você... Ela tem uma editora pequena, tal, mas ela editou alguns livros, é tudo bem singelo, tá? E não tem capital nenhum, tá? Para investir nisso aí. Aí ela pediu para que eu compilasse lá algumas dessas mensagens. Foi difícil, porque como uma ideia era aqui, outra ali, eu tive que buscar para ir encaixando. Eu não mudei nada no conteúdo. Eu tentei fazer uma forma mais, assim, de maneira que pudesse ser mais entendida, né? E aí nasceu o livro O Único Eu por Trás da Forma. Foi o primeiro livro, tá? Ele ainda não era em formato de bloco, igual eu falei para você anteriormente, mas ele traz uma mensagem muito profunda em que o leitor tem que ter o máximo cuidado em lê-lo
para ir conectando linha a linha e parágrafo a parágrafo que estão conectados em termos de ideia central. Passado o tempo, as ideias continuaram, aí resolvi fazer um outro livro, juntar mais algumas ideias, mas aí sim, uma maneira mais sucinta, mais enxuto, mais dividido em blocos, que apesar de pequenos, eles são profundos em termos de mensagem. E aí nasceu uma ilusão. Eu tenho material para cerca de, talvez, 10 livros, mas, infelizmente, eles não vão ser publicados por não ter, digamos assim, aceitação, não ter, comercialmente são inviáveis, e nós não temos condições de arcar com esse tipo de despesa. E foi assim que esses livros nasceram, tá? Eu não ganho absolutamente nada com esses livros, foi tudo passado para a Maria Amélia e praticamente poucos são as unidades que vendem, né? Mas foi mais para, digamos assim, não me sentir obrigado, não, é que eu quis compartilhar. Já que me veio dessa forma, é que eu compartilhei da mesma forma. E a gente agradece, Carlos. Veio de graça, vai de graça. Ah, que bom, que bom. É assim que funciona, tá? Mas basicamente é isso aí. Você falou isso, lembrando o pessoal aí do canal, que quem quiser adquirir os livros do Carlos ou outros, né, vai lá na internet, né, no Grupo Mera, você vai encontrar os livros lá que eu comprei, esse aqui eu comprei no congresso, mas eu já comprei outro pelo site, está lá disponível. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, Carlos, talvez amanhã você vai estar aí publicando outros livros aí, né, pelo compartilhar, né, é o que o curso ensina, né? A minha disponibilidade, eu tenho disponibilidade de fazê-lo, apesar de ser bem trabalhoso, etc. e tal, mas não ligo. Tá? O problema mesmo é que não tem uma editora que talvez banque isso aí, tá? Para poder, né? Realmente custa, né? Tudo, É verdade. tal, né? Mas aí vamos lá para o nosso bate-papo. O que você gostaria de falar? Então, em relação a esse livro Ilusão, né? Basicamente a gente vai falar hoje, né? Eu vou convidar o cara a falar sobre roteiros e o livre-arbítrio, né? Em que nível está esse livre-arbítrio dentro dos roteiros. Mas, Carlos, se possível, se pudesse falar um pouco desse sentido que fala no início do livro, que você reserva o verbo existir, quando está falando do ego, e o verbo ser, quando está falando do espírito. Parecido com o que um curso de milagres faz com o fazer e o criar, né? Você faz ali, quando fala do ego, até trouxe uma citação aqui, da página 46, você diz assim, ó, sem medo não existes, simplesmente és. Da ilusão do existir, nasceu o medo. Então, quando você fala no existir, você está falando mais do ego, dessa existência, desse sonho, né? Poderia falar um pouco disso para a gente? Não, então, eu tenho uma maneira própria de falar as coisas, né? Porque essas coisas me vêm dessa forma, tá? Então, existe, toda vez que você falar em existir, tá? Para alguma coisa existir, ela tem que ter a percepção da existência, ela tem que ter a consciência de que existe, tá? Então, se ela tem a consciência de que existe, então ela não está sozinha, tá entendendo? Tá? Até dois. Pelo menos. Pelo menos, né? É a tal da dualidade. Por isso que eu uso o existir como sendo a ilusão. Entendeu? Tá? Então, você em Deus, você é. No ego, você existe. Tá entendendo? Outra confusão que as pessoas têm, inclusive, uma pessoa fez essa conferência e ela chegou em casa e teve um probleminha lá com relação lá, que foi um chato com relação aos cachorrinhos dela lá. Aí ela veio toda comigo dizendo que se depois de um momento de paz, se realmente o ego cobra alguma coisa, você está entendendo? Entendeu? Então, tipo assim, ela viveu um momento legal, então, olha, então, volte para o seu lugar, porque senão você está ferrado, você está entendendo? Mais ou menos assim, né?
Não, é o seguinte, o ego é uma ideia, o ego não é uma entidade. Então, vamos deixar bem claro, o ego é simplesmente uma ideia. Quem deu ao ego o poder foi você, por acreditar nele. Então, o poder é seu. O ego não tem poder algum, tá? Agora, o que acontece, nesse existir, nesse tal, né? O espírito, Deus, outra coisa que eu também não uso é criação, tá? Eu não uso a palavra criação. Pode ver que no livro não tem. Toda vez que você cria algo à parte. Para você criar, tem que ter o criador e a criatura. Então, essa terminologia criador, eu também não uso para Deus, Aham. porque Deus se estende. Deus se estende. E toda vez, tudo aquilo que se estende como ele próprio. Tá? Então, Deus não cria, Deus se estende. Então, o Espírito ele é uma extensão de Deus, e não uma criação de Deus. Então, é outro ponto, a tecnologia que eu uso, que diferencia um pouco do dia a dia, tá? Você pode dizer que é bem dessa forma. Mas está bem alinhado, né, Carlos? Que quando o curso fala de criar, ele fala que criar é estender amor, né? Isso, não, eu só uso assim para que não haja dúvida. Foi o que eu falei para você do curso parecer, em alguns pontos, se contradizer na forma. Então, Uhum. como eu fico na parte da metafísica, eu procuro não ter conflitos de terminologia. Está Sim. entendendo? Então, Ótimo. então, eu prefiro ir na lata. Tá? Claro. Então, direto, objetivo, sucinto, entendeu? Tá? Então, primeiro ponto, né? Deus não cria, né? Deus se estende. Se você me permite, eu já percorri várias escolas, eu fui coroinha quando criança, católica, a família toda, e os tempos eu frequentei o Espiritismo. Eu dei passe por 5 anos, eu tinha, simplesmente, eu sentia algumas coisas quando estava na sala de passe, etc. e tal, inclusive coisas físicas, né? E estudava no Centro Espírita também o curso, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre fui um estudioso de religiões, eu tenho na biblioteca livros de religiões, etc. Eu já fui em todas, eu respeito todas, cada um, igual me perguntaram outro dia, indica uma religião, eu falei, a religião, você está em paz? Eu estou, então fica, fica, É. fica. Porque o dia que você não começar a sentir inquietude, você procura. Agora, enquanto você estiver em paz, fica. Tá? Então, essa é a melhor religião, onde você Uhum. encontra um pouco de paz. Tá? Então, um dia eu estava o que me fez sair um pouquinho do espiritismo e procurar outras coisas, aí encontrei o curso, foi que um dia eu estava no livro lá, Livro dos Espíritos, não sei se você conhece, já leu, Conheço. Já li. tem várias perguntas e respostas lá, né? Isso. Tá. Aí, eu já tinha lido várias vezes, mas tinha um senhor, que era o professor lá, e eu resolvi fazer um curso noturno também, ia pessoalmente. Não tinha internet na época, não, tá? Certo? Disponível para lá, para encontro. E aí, a primeira pergunta lá dos espíritos que o Allan Kardec faz é se Deus criou os espíritos todos, digamos assim, sem conhecimento algum, digamos, para que Uma tábua evoluíssem, rasa. para que evoluíssem, Tábua rasa. tá? Tá. Todos eles tivessem, digamos, em natura, lá no estado lá, bem baixo em termos assim de entendimento, para que eles evoluíssem. Certo. Então, a pergunta que me veio um dia,
Deus é onipotente, é onisciente? Sim, ele é onisciente, onipotente. Então, ele sabia exatamente o que cada um ia passar para poder evoluir. Aí ele falou, sim, eu falei, então, mas Deus não é perfeito? Por que ele criou imperfeito? Sim, como pode isso? Então, como é que ele tinha noção do que não era perfeito se ele só conhecia a perfeição? Então, ele é bondoso, ele quis sacanear cada um, porque, na verdade, ele sabia que cada um ia passar. Uhum. Eu fui expulso, né? Eu fui expulso da sala de aula, eu fui convidado a me retirar. Então, esse questionamento, ele me veio assim, eu falei, esse não é meu Deus. Não pode ser, porque... Então, hoje eu sei que esse é o Deus do ego. E se separa, cria algo diferente dele. Sim. Então, o ego, dentro da ideia do ego, é dualidade. Então, ele tem que ter aquilo que é santo, entre aspas, e aquilo que é pecador. Tá? Então, o Deus do ego é um Deus separado da criatura. Tá? E que julga, cobra, tá? A fatura, né? A fatura, né? Então, essa criatura, no caso a mente que projeta tudo isso, ela está em estado de terror o tempo todo, porque Deus vai pegá-la. Nem se for aqui ou na próxima curva, ele vai ter que prestar conta. E aí ele tem que buscar alguém mais para dividir essa culpa, porque para que quando Deus chegar e falar, olha, não sou só eu, o outro é pior, aquele é pior, entendeu? Então, basicamente, esse é o mundo projetado. Esse é o nosso mundo projetado. Você está entendendo? Tá? É um mundo em que se procura constantemente o outro culpado, né? Sim. Porque tem essa noção de estar em débito com Deus. Tá? Então, é por isso que, às vezes, né, nessa minha busca, que eu encontrei o curso, que fica claro, apesar de difícil de aceitar, né, fica claro que há uma diferenciação muito grande entre o que é real, né, e aquilo que está no campo da ilusão. O que é real é Deus, nada mais. Tá? O que é ilusório é Deus, mas com um dedinho pequenininho, tá? Um dedo pequenininho, né? Junto com aquilo que você pode chamar de criatura, a criatura. Porque o ego é tudo. Então, quando você tenta resolver questionamentos teológicos, questionamentos disso, dentro, porque o ego, esse Deus e a criatura está dentro do ego. Sim. Eles estão dentro do ego, faz parte da mesma ideia. Você está entendendo? O ego é tudo, inclusive esse Deus, é o ego. Tá? Então, por isso que você fica correndo atrás do próprio rabo o tempo todo. O tempo todo. Aí pergunta, mas por que então? Por que você, se a gente tem essa consciência, por que então não aceita e faz isso? Não, é isso. É isso. Na verdade, aquilo que o curso chama de Espírito Santo, né? Que nada mais é do que o curso chama de expiação, com E maiúsculo, não é a mesma expiação que o ego fala que é pagar os pecados, expiar os pecados. O curso usa o termo expiação, com E maiúsculo, como sinônimo de Espírito Santo, como sinônimo de lembrança da verdade. Tá? Então, não existe uma entidade Espírito Santo, como não existe uma entidade ego. São ideias. A diferença é que o Espírito Santo não é uma ideia, é uma lembrança. Então, o curso chama essa lembrança de Espírito Santo. Tá? Não existe entidade. Mas por que ele é o nome? Porque precisa. Nós ainda precisamos de nome. Nós ainda estamos... Eu gostei dessa sua distinção, que eu nunca tinha pensado. O Espírito Santo como uma lembrança
e o ego como uma ideia, né? Um sistema de Sim, pensamento. E o Espírito Santo como uma lembrança da tua verdadeira identidade. sim, é a expiação. Então, a hora que expiação do curso lá, escuta bem, hein? Olha, vamos frisar bem. Eu não gosto muito de usar esse termo expiação, por isso não dá confusão, tá? Porque Deixa eu te falar, eu estava lá no congresso do curso Milagres, e aí tinha o Martim lá, que é argentino, que falava espanhol, e tinha a moça que traduzia, que ela não conhecia nada de um curso Milagres, tá? E ela estava traduzindo o espanhol dele para a gente, né? E expiação para lá, expiação para cá, expiação para lá, né? Depois eu fui conversar com ela no reservado, e aí, tá entendendo tudo? Olha, eu só não entendi esse negócio de expiação aí, né? Então, eu não gosto de usar esse termo porque as pessoas sempre falam expiar pecados, que é pagar pelos pecados. Ah, o curso usa a expiação, por isso que ela coloca a letra maiúscula na expiação, para diferenciar do expiar do ego, tá? É a exigência do ego. Mas, o que eu deixo bem claro nas conversas, que as pessoas confundem, que o curso dá nome, né, como se fosse algo material. Toda vez que a gente escuta um nome, a gente se remete ao material. Tá? A gente tem essa necessidade, né, imediata, né, de ver, de apalpar, aquela coisa toda. Então, muita gente fala, pô, eu estou com medo do ego. Né? Medo, como se o ego fosse uma entidade, fosse o próprio demônio. Tá? Então, eu tô, né, o Espírito Santo, não, você chama, mas por que eu chamo pelo Espírito Santo? Não é que você chama, é que é uma maneira de falar para você, para um pouco e busca essa lembrança. Então, ser chamado pelo Espírito Santo é uma busca pela lembrança que você trouxe, que você traz, que está em você nesse sonho de medo, nesse sonho, digamos, nesse inferno imaginário, tá? Então, você busca o Espírito Santo no sentido de lembrar, de falar, poxa, eu tenho essa memória, eu posso buscá-la. Mas, na verdade, quando você tem o ego já, você acredita, está bem mergulhado no ego, você fala, eu vou buscar o Espírito Santo, mas aquela busca não querendo achar. Você está entendendo? Ou buscar fora. O Espírito Santo está lá na casa do chapéu, né? É um cara fora, né? Então, algo longe. Por quê? Porque o dia que você buscar verdadeiramente o Espírito Santo, ou você buscar verdadeiramente por essa memória, e essa memória inundar você, e você aceitá-la, você vai perder a noção do seu ser especial. Você não vai ter mais a consciência do ser especial, porque você simplesmente deixará de existir em termos especiais. Você não sabe onde você para, onde você começa, onde você termina. Por quê? Você vai estar aceitando a lembrança da verdade. Essa lembrança da verdade é que vai trazer a paz duradoura. Por isso que, às vezes não está tão claro, mas o objetivo do curso em Milagres é o acesso ao Espírito Santo. Tá? Entendo. O objetivo do curso em Milagres é a paz, não é o despertar, é a paz. Tá? Qual que é a paz? O acesso ao Espírito Santo. Tá? Então, quando você simplesmente perdeu um pouco do medo de acessar a verdade, deixar de ter tanta resistência a buscar a verdade, ter uma pequena disponibilidade, que o curso fala, para buscar o Espírito Santo, na verdade não se busca, só se tira a barreira, porque ele te toma por completo. Está entendendo? Tá? Uhum. Então, são várias terminologias que são usadas, mas quando você vai de maneira didática, as coisas ficam um pouquinho mais, assim, mais tranquilas de você entender. Então, quando eu trabalho, eu falo no nível da metafísica, que é essa metafísica que nós estamos falando, que nada existe além de Deus, isso é metafísica. Nada existe... nível 1, né? Metafísica do curso. Né? Uhum. Né? Nada existe além de Deus. Né? Ou seja, nada há além de Deus. Tá? Porque o existir está no campo da ilusão.
É tipo, Deus é e ponto, não se fala mais nada. Acabou, não se fala mais nada. Tá? Não há nada fora dele, porque não existe fora dele. Exato. Entendeu? Tá? Porque não existe, não há nada fora, porque ele engloba tudo. Tá? Então, tudo que você pensa, acredita em termos de dualidade, você vislumbra, você experimenta como sendo dual, é ilusório. Tá? Aí a pessoa fala, mas vem cá, mas veja bem, eu estou dentro do campo, eu queria que você me falasse como é que funciona esse negócio de roteiro dentro. Eu estou falando do campo dual, concorda? Claro. Eu posso explicar algumas coisas, aquilo que me vem, como é que as coisas funcionam. Se você vai aceitar ou vai entender, aí já é outra história. Claro. Mas você concorda que depois do Deus tudo que vier para frente não tem importância nenhuma mais? Nenhuma. Vamos bater papo de ilusão, falar do que não existe. Sim, mas é importante, É importante. porque todo mundo que procura o curso similar quer melhorar a sua vida. Quem não quer, né? Melhorar o roteirinho aqui, menos doença, mais saúde, menos conflito, menos acidente. Isso. Então, aí vai me perguntar, aí vem a menina e perguntou, fale sobre livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio e tal. Eu vou falar na lata, entendeu? O seu consciente não tem livre-arbítrio nenhum, tá? Porque a escolha foi feita pelo teu inconsciente. Tá? Eu estou falando no nível aqui. Como é que funciona? Eu vou dar um panorama para você. Eu fiquei assustada, né? Bom, funciona assim. Nós, aqui, tudo que você percebe, tudo que você experimenta aqui, é fruto da projeção e da percepção. Mas defina a mente para mim. Mente, eu vou definir a mente para você. Mente é uma ilusão, porque existe espírito só. O espírito é. A mente é um estado ilusório do espírito. É um estado ilusório do espírito. Isso eu estou tentando explicar para entender. É um estado do espírito e um instante que o espírito questionou. E se? E se? Tá? Daí, dado ao poder de criação que ele tem, entre aspas, ou ele pode se estender como Deus também, aí toda essa parafernália. Então, a mente, ela, com o poder que ela tem, que é o poder do próprio Deus, em termos de... Tá? Ela acredita, a hora que ela acredita, no instante, ela deixou de ser um só com Deus. Então, o espírito que, por um instante, acreditou não ser um só com Deus, é a mente. Tá? É o estado, é um estado a mente, é um estado. Não é nada real, é um estado. Volto a falar, didaticamente, para poder mais ou menos entender a dinâmica da coisa. Tá? Qual a importância disso? Zero. Zero a importância. Mas, para que pessoas que querem entender mais ou menos como é que as coisas funcionam aqui, eu vou chegar lá no final, vou falar para você qual que é a única forma de agir aqui. Agir ou não agir. Funciona assim. A mente, ela acreditou num pecado, sobreveio a culpa por esse pecado e o medo. Tá? Medo de ser punido, tá? Por aquele pecado. Esse tipo de coisa foi tão assim que a mente, ao invés de simplesmente recorrer à memória da verdade, ela acreditou. E quando ela acreditou, ela quis esconder, sufocar, que é o tal do inconsciente. E toda vez que você, até Freud diz que toda vez que você sufoca, você projeta. Então, aquilo que você não quer ver dentro de você, você vê fora. Né? Até a psicologia explica isso, tá? Daí veio a psicologia. Né? E aí, passou a se ver o pecado, a culpa e o medo numa linha de passado, presente e futuro.
e que o passado, o pecado estava no passado, a culpa no presente e o medo no futuro. Então, aí veio o tempo, tá? A ideia do Certo. tempo. Tá? E o mundo já veio ou não veio? Oi? O mundo materializado já veio ou não já veio? Então, nessa projeção, ele já veio, tá? E Espaço-tempo junto. como a mente, ela precisava, digamos assim, atribuir essa culpa, porque o medo a sufocou, ela ficou procurando quem era o outro que tinha feito isso, que ela não fez, que ela jogou no inconsciente. E foi aí que a projeção foi pulverizada, ela foi fragmentada. Então, ela começou a se ver fora em várias coisas, como se ela se identificasse com cada uma das coisas que ela projetou, mas nada saiu dela. É como se fosse um holograma. Tá? Nada saiu dela. Quando você diz se fragmentou, foi pulverizada, é quando veio o existir. Seria o Sim. existir. O existir, primeiro, foi em termos de... na própria mente. Eu existo. Quando ela acreditou na ideia dela estar separada de Deus em termos de mente. Ainda não tinha ocorrido a projeção. Eu entendo, é como se não a mente, aí, pum, primeiro vem o ego unificado como uma mente, Sim, e é sim. um segundo momento da fragmentação, quando Sim. projeta. Esse primeiro momento em que a mente acreditou na ideia, ou seja, acreditou no ego, então ela já estava separada. A ideia ela já acreditava na separação aí. Então já tinha dualidade. Só que a dualidade aí, nesse instante, era ela e Deus só. Ela e Deus. O Deus que ela acreditou estava separado. Tá? Uma vez eu vi o Ken falando, Jesus só sabe contar até um, né? Tipo, porque é um negócio de unidade, né? Então, Aí veio o 2, né? O 2 foi quando essa mente acreditou. E do sim. 2 veio depois a Então, multiplicidade. aí, como ela veio isso, ela replicou essa divisão em todos. Tá? Ela jogou, ela está em tudo. Por que a mente está em tudo e em todos? Porque está tudo dentro dela. Está tudo dentro dela. Ela percebe como se fosse um mosaico, alguma coisa assim. Vai acontecer tal, mas ela está em tudo e em todos, porque está nela. E sempre ela projeta em todas os personagens projetados, ela projeta a sua relação, essa primeira relação que ela teve com Deus, de fugir e atribuir a culpa, se eximir da culpa. Por isso que esses personagens, todos, no fundo, estão procurando a quem culpar. Daí vem a crítica constante, porque você é o culpado, você é isso. Ou culpar, ou diretamente, ou se sentindo vítima. Se vitimizando, por a culpa está no outro. Ou culpar falando... a si mesmo, às vezes, né? Culpar a si mesmo também. Sim, vamos chegar lá. Por quê? Porque não existe. Você culpa o corpo, que o corpo está fora de você. Está entendendo? Então, a mente, ela culpa, ela projeta a culpa. Projeta a culpa nos outros, nos corpos, que você vê como sendo os outros, mas na verdade é ela mesma, continua sendo, que ela está em cada um. E projeta a culpa no próprio corpo. Ela fala que sofre por causa dele. Então, por isso que ela quer arrebentar com ele, o próprio corpo, porque ele é o inimigo. O corpo não é a mente, e a mente vê o corpo está fora dela. Tá? Continua sendo... Para a mente, o corpo, mesmo o corpo que ela se identifica, continua sendo o outro. Continua sendo Pô, o outro. Carlos, a gente se enfiou numa furada aí, né? Porque não tem Uma saída aí, furada. né? Então, aí o que acontece? Então, vamos, para não ficar assim, como é que fica? Eu quero saber do livre-arbítrio. Eu quero saber disso, eu escuto falar tanto disso. Como é que você pensa, ou como é que algumas mensagens chegaram a você a respeito disso? Funciona o seguinte: a mente, ela projeta, quem projeta é o inconsciente, quem percebe é o consciente. Tá? Então, eu já vou falando... Isso é profundo. Isso é Não, profundo. então são coisas que me veio e algumas coisas estão no livro, tá? Então, funciona assim. O inconsciente projeta o quê? Pecado, culpa, medo.
é o conteúdo dele. Mas, na verdade, eu prefiro ficar só com o último, medo, para ficar mais didaticamente melhor, tá? A mente, ela projeta constantemente medo. Por quê? Porque tem a carga de pecado e de culpa. É o medo. Então, ela projeta constantemente medo. E o consciente dela, aquela parte que ela ainda consegue saber, entender que ela é separada, que ela manteve, né? Ela percebe, ou seja, ela interpreta. Perceber é interpretar. Só que na maior parte das vezes, a mente interpreta de acordo com o que ela acredita estar vendo. Os órgãos do corpo reportam. Ela não para nem um instante para botar. Ah, peraí, e se? Não. Ela simplesmente bota no piloto automático. É o que nós estamos sempre, no piloto automático. Certo. Tá. Então, como é que funciona? Funciona assim. A mente projeta medo, e esse medo, ele se materializa de maneira aleatória. Aleatória. A mente não projeta forma. Ela projeta medo. Ele se materializa de acordo com o conteúdo de medo que foi projetado. Aí você usou o verbo materializar, porque você está saindo agora do conteúdo da mente e está indo para a forma. Materializar imaginariamente, né? Tá. Achei que você estava falando de materialização física e emocional. Não, mas não. Quando eu falo materialização, é aquilo que você experimenta como sendo aqui. Entendeu, né? Porque, na verdade, é tudo uma ilusão. Mas muita gente fala assim, mas por que as coisas se materializaram dessa forma? Quer dizer, eu experimento como materializado, mas a própria física fala que não existe matéria, né? O átomo é vazio, tá? Né? Mas não vamos entrar nesse ponto. Mas por que é? Bom, então aí que eu falo para você no leque de roteiros. Hora que o consciente percebe, ele percebe já as projeções e as materializações imaginárias que já aconteceram, que já foram projetadas. Ou seja, ele está sempre atrasado. Você está sempre atrasado. Você é chamado só a rir ou a chorar, porque você não participou em nada diretamente daquilo lá. Você está entendendo? Então, quando eu falo consciente, eu estou falando, tá bom? Consciente, tá bom? Aí você vai vir cá, como é que funciona? Então, foi o que eu falei para você. Eu brinco, às vezes eu falo em estoque de medo, eu falo em leque, né? Então, na verdade, os roteiros são projetados todos ao mesmo tempo. Tá? Projetados todos ao mesmo tempo. E nós temos esse é um leque de medo. Então, por exemplo, aqui eu tenho materializações ilusórias com essa frequência de medo. Materializações ilusórias do mesmo personagem, com essa frequência de medo, com essa. Frequência de medo. Ou seja, quantas vezes o medo está presente em um determinado espaço de tempo. Medo é medo. É sempre 100%. Não existe meio medo, 10% de medo, 20% de medo. Existe frequência. O tempo em que o medo fica frequente na projeção. Eu lembro, só um momento, eu lembro que quando eu te abordei, né, eu já levei essa dúvida para ti, né, que eu queria entender por que você falou que o medo, ele era frequência e não intensidade. E aí você me explicou que essa frequência tem a ver com a recorrência, né, do medo. Quantas vezes você acessa o medo durante o dia? Mais ou menos, né? Isso. É basicamente isso, mas isso em nível inconsciente. Em nível inconsciente, tá. Nível inconsciente. Aí outro dia uma pessoa me perguntou, mas vem cá, quer dizer que então que eu estou impotente? Está inconsciente, ele projeta, eu percebo aquilo que foi. E onde eu entro nessa história aqui, em termos conscientes? Eu ia te perguntar isso, porque se está no inconsciente, eu tenho escolha? Então, aí que está. A única forma de você jogar areia na engrenagem aí... Jogar areia na engrenagem do ego?
Na verdade, na sua engrenagem mesmo, tá? Na engrenagem tua, né? É você prestar atenção, tirar a tua percepção do piloto automático, que até então só carimbava a projeção, a tua percepção só carimbava a projeção. Verdade, 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 verdade. E você, quando você carimba a projeção, você realimenta o mesmo conteúdo. Você valida, testemunha, valida e retroalimenta, né? Isso. Então, você valida o conteúdo inconsciente. Ou seja, é isso mesmo. Teu inconsciente. Você não consegue acessar seu inconsciente. Tá? Isso eu lembro, quando você fala inconsciente, é aquelas crenças de separação, de culpa, Sim. E de medo, que você limitou no Sim. medo, que o medo é... Sim. Né? Sim. É um estoque enorme de medo, que aparece só a pontinha, como se fosse um iceberg, entendeu? Esse iceberg lá que está a pontinha só. Certo. Então, como é que você faz? A menina, a semana passada. Você faz o seguinte, ó. Você começa a prestar atenção. Aconteceu uma coisa na sua vida, você leu o jornal, leu a internet, leu uma notícia, alguma coisa, e percebe a maneira que você reagiu àquilo. Tá? Aquilo te tirou a paz, te tirou do centro, de alguma forma. É isso aí, qualquer coisa. Qualquer coisa. E normalmente você já ia ler uma notícia, alguma coisa, e você já ia ter o veredicto já, tá? Né? É isso, aquilo, aquilo, tal, julgamento e condenação. Você fala, mas vem cá, mas quer dizer que então que você é o quê? Apático na vida? Não. Você pode continuar chutando as coisas, você pode continuar fazendo as mesmas coisas, só que você está consciente do que está acontecendo. Tá? Você tem uma resposta de comportamento, mas não uma resposta emocional. Então, não tem nada a ver, o curso não tem nada a ver com comportamento. Tá? Então, você tem que fazer um treino, tem que começar, se você realmente quer trilhar a única forma de você interferir, talvez, no roteiro inconsciente, é você começar a perceber o agora de uma outra forma. Não como um mero carimbador do medo. Mas o carimbador maluco, não o carimbador maluco. É o que eu escrevi aí, é um carimbador maluco. Eu escrevi aí, em algum lugar eu escrevi em algum lugar isso aí. Né? Que nós somos um carimbador, o consciente apenas é um carimbador maluco do inconsciente. Tá? Deve ter escrito no livro Eu, que eu não li ainda. Não, é do Eu. Tá, em algum lugar está o carimbador maluco, sim. Isso eu lembro que eu escrevi. Aí o que acontece? A hora que você vê alguma coisa que é uma expressão de medo, o medo pode ser, ele se expressa, tem vários nomes o medo. Ódio, ataque, isso, tristeza, raiva, mágoa, enfim. Depressão, etc. Então, tudo mesmo. Doença. Tudo. Então, quando você olhar para alguma coisa e aquilo interferir de alguma forma no seu sentimento, e mesmo que não for na hora, dá uma parada, né? Respira e pede ajuda. Pede ajuda. Na verdade, você não está pedindo ajuda para ninguém. Tá? Você só está dando uma pausa para que a lembrança de algo bem maior que aquilo você possa ter acesso a um pouquinho dessa lembrança. Então a gente fala, peça ajuda do Espírito Santo. E na verdade escolhe de novo. Escolhe de novo. São sinônimos. Aí você fala, mas o que isso adianta? Adianta muito, sabe por quê? Porque outrora, antes, você simplesmente carimbava e ia para a próxima. Verdade. Agora, você criou um ponto de memória. Um ponto de memória de questionamento. Ou seja, eu não preciso... Eu estou experimentando isso, mas não preciso interpretar dessa forma. Ah, mas vem cá, o cara fez, tal, eu não vou... Jesus chutou um monte de gente
o cara no templo, etc. Tal. É a forma. Uma coisa é a forma, outra coisa é o conteúdo. Você vai trabalhar no nível do conteúdo. O que acontece? Esse medo que você iria realimentar, pois está dando outro nome para ele lá, que você iria realimentar, ele deixa de ser realimentado. Ele vai como um pontinho. Eu uso assim: a escuridão está completa na sala lá, cheio de medo. Você manda um pontinho de luz lá, para o inconsciente. Aquele pontinho fica lá. Ele não sai mais de lá. Então, ele vai dissipando aos poucos todo o conteúdo inconsciente. Quando o inconsciente vai reciclando, né? Você usou a palavra reciclando, né? Sim. Quando ele for pegar o estoque do medo para nova projeção, eu estou falando isso em termos assim, bem didáticos, tá? Ele não vai ter tanto medo que ele tinha antes. Então, as projeções tendem a ser menos densas. Entendeu ou não? Tá? É isso que você chama também de jogar areia na engrenagem, justamente jogar esse pontinho de luz ali no estoque, sim, onde só tinha medo. Você pode ser chamado de ponto de memória. Ponto de memória. Tá, ponto de memória, bom. Ponto de memória. Aí você pode, na hora que você for projetar, então, durante o dia, veja bem, eu vou te passar uma coisa, isso aí, obviamente, não quer dizer que é assim, tá? Mas pode ser assim, tá? Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu falei em leque de roteiro, então aqui eu tenho um leque que tem uma frequência tanto, pode ver que a hora que você cortou aqui, você deu um break aqui no meio, a frequência diminuiu, porque naquele ponto, teve um ponto de paz. Então, cortou a frequência que o medo tinha. Até então, ele era o Senhor. Não, agora tem mais alguma coisa junto com ele lá. Tá? Tem a paz. Tem um pontinho de paz. É pouquinho, mas aquele ponto de paz não se desfaz mais. Não se perde pontos de paz. Se você acessava, sei lá, 100 vezes ao mês, agora tem 99. Um é paz. Pois é, o estoque diminuiu. Estoque diminuiu, de medo. Tá bom. O estoque vai ser usado para frequência, né? Então, por exemplo, se eu tivesse o Carlos aí, ele tem aqui um leque de medo, nesse aqui que ele chama de existência dele, que vai aqui de frequência quase zero de medo a uma frequência quase 100% de medo. Ou seja, puro medo o tempo todo, medo o tempo todo, e o medo só de vez em quando. Tá entendendo? Nessa aqui, o Carlos, ele vai sair de carro, vai se arrebentar na rua, aí vai, não sei o quê, não sei o que lá, ele vai denso. Nessa aqui, o Carlos só vai torcer o joelho, vai torcer, vai fazer aquilo. Você está entendendo como é que funciona? Materialização densa e materialização menos densa, conforme a frequência do medo. Isso, mas isso não quer dizer que vai ser assim. Por quê? Porque existe uma inércia. Você tem os pontos de medo e as projeções já ocorreram, e novas projeções vão ocorrer. Você simplesmente vai pulando de roteiro entre o leque, porque eles acontecem ao mesmo tempo. Está entendendo? Eles acontecem ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia, depende da frequência que você está, você pode estar nesse roteiro, pular para esse, pula para esse, pula para esse, e fica pulando no mesmo dia em vários roteiros em termos de frequência de medo. Então, quando você fala em pular entre as frequências de medo, você está falando da mente, do conteúdo da mente inconsciente, né? Sim. Ali, ainda não é no nível da forma. Experimentando roteiros como se fossem paralelos, baseado na frequência de medo que ela está sintonizada. Tá, entendi. Tá bom? Tá. Obviamente, nós estamos falando do nada aqui, certo? Porque certo, Deus, do nada. Se Deus né? Então, ela fala assim, me fale alguma coisa que eu possa colocar em prática. Eu vou fazer terapia.
que você acha? Me perguntaram outro dia. O que você acha de fazer terapia? Eu falei, eu acho válido se você trouxer paz, alguma paz para você, mas eu quero a sua opinião. Não, você não vai gostar de ouvir minha opinião, você está entendendo? Você não vai gostar de ouvir. Não, mas eu quero, porque... Bom, então é o seguinte, ó. Que eu acho? Analisar o ego dentro do ego eu preciso falar mais alguma coisa, não? Ilusão dentro de ilusão, né? E É, analisar é coisa de ego, né? eu vou analisar o ego dentro do contexto do ego. Para onde eu vou? Vou para lugar algum. Eu saio do nada, chego a lugar algum. Mas eu vou lembrar de vidas passadas. Sim, sim. E daí? Qual o problema? Eu vou resgatar, vou perdoar minha mãe, meu pai. Não, filha. Não existe perdão aqui. Não existe. Como não? Não existe. Porque o dia que você perdoar verdadeiramente, você deixa de ter consciência do teu ser individual. Por quê? Todo perdão é auto-perdão. Se você perdoa, você não tem culpa. Se você não tem culpa, você não tem pecado. Se você não tem pecado, você não existe. Você está entendendo? Tá? Então, por isso que o perdão é impossível no contexto do ego. O ego permite o perdão para enganar. Para destruir, né? Para destruir, que no seguinte, assim, eu perdoo porque eu sou bem mais elevado que você, espiritualmente, eu estou lá em cima, você está lá embaixo, eu perdoo você. Não perdoa nada. O perdão aqui é impossível. Eu falei para ela, não, amor, você é muito radical. É impossível. Pode ver, porque você projeta a culpa que é sua. O dia que você perdoar verdadeiramente, é que você está olhando para o espelho e fala, eu não tenho culpa. Se eu não tenho culpa, eu não existo. Porque eu só existo no contexto da culpa. Da culpa. No contexto do ego, que diz que eu me separei de Deus e que eu sou pecador e culpado e merecedor de punição. Por isso que nós estamos afastados. E não podemos perdoar. Não é que não queremos, não, nós não podemos. Tá? Também não queremos, mas não podemos para questão de sobrevivência do ser individual. Então, quando eu falo isso, eu choco. O dia o padre conversando, ele perguntou assim, e você está, né, eu tinha uma amizade com o padre, eu falei, não existe perdão, padre. Não, mas Jesus, não, aqui não. Existe perdão do ego. Dentro do ego tem Deus, Dzinho pequenininho, eu boto D maiúsculo, mas não é, esse Deus não tem D maiúsculo, tá? Tem Deus, tem o inferno, tem o céu do ego, é dentro desse Deus, né? Tem um amor especial, né? O amor especial, o ódio, né? Tá? Então, tem amor dentro do ego, é o especial, é o amor sob certas circunstâncias, tá? Então, tem tudo esse mundinho. Então, quando você começar a ter uma pequena disponibilidade para questionar aquilo que você parece experimentar através dos órgãos sensórios, a leitura, paladar, tal, ouvir, tal, você começar realmente a perceber de maneira consciente, e não só como um carimbador maluco, você deixa de realimentar o medo. Quando isso se torna muito frequente, você vai tendo cada vez mais momentos de paz. Pode ser que até nesse processo você comece a ter até mais medo em algum ponto, porque é o medo de perder o teu ser, o abandono, de resistência de largar o osso. Tá? O ego, na mente, vai falar para você, olha, você vai se danar. Porque o grande problema do ego, que você fala se danar, que é o sistema de pensamento. O ego não teme a morte do corpo. Tá?
O ego teme a morte dele próprio, tá? E a morte dele próprio é justamente perdão verdadeiro, que é justamente perdoar algo que nunca existiu, o pecado que nunca existiu, tá? Então, até esses tempos atrás eu falei que o perdão ele é usado de uma maneira também errada, terminologia, que confunde com o perdão aqui, tá? Então, na verdade, o perdão, como fala aí, é a expiação. O Nada perdão aconteceu. aí é o Espírito Santo. O perdão aí é a lembrança da verdade, são sinônimos. Tá entendendo? Então, quando você acessa e pede ajuda para olhar para alguma coisa, aquela coisa, sob a luz da verdade do Espírito Santo, ela deixa de ter aquela conotação, deixa de ter aquele peso emocional. Então, você acaba, naquele instante, gerando um ponto de memória de paz, tá? Que vai ser realimentado também por inconsciente. Se você preferir falar que não se realimenta ponto de paz por inconsciente, eu posso falar para você que, então, se você quiser de outra forma, aquele medo que você percebeu não vai ser realimentado para ele. Você está entendendo? Certo. Então, ficou uma lacuna, tá? Se você considerar como bloquinhos de medo, tá? Então, se isso for frequente, a tendência é que você comece a experimentar tua percepção fique mais leve. A percepção fique mais leve. Não quer dizer que as coisas materialização vão ficar tão mais leves, porque tem um estoque todo aí de projeção. Então, a primeira coisa que fica mais leve é a tua interpretação das coisas. Sim. Seja elas materializações densas ou leves, doenças. Assim. A tua primeira mudança é na percepção. Aí, então, opa, isso já não me tira tanta paz. Então, aí, num delay, nesse processo, pode ser que... Isso. Então, você está entendendo. Você está agindo no inconsciente de forma indireta. E a única maneira que você pode mexer, aí está o teu livre-arbítrio. O teu livre-arbítrio está aí. Eu lembro que no curso fala assim, Carlos, você projeta e é a ferramenta do ego projetar, mas o Espírito Santo ele dá um comeback ali no ego. Porque quando você projeta, agora você pode ver o consciente fora. E pela primeira vez você tem a chance de escolher em cima do que é consciente, que agora não é inconsciente, agora é projetado, que é aquela situação de doença. Aí, quando você, interpreta com o Espírito Santo, aí você jogou areia no sistema do ego. Sim, esse sistema, inclusive, que vai interferir nas projeções seguintes. Entendeu? Tá? Você não consegue, eu vou conseguir mensurar o quanto vai influenciar na projeção seguinte, mas que vai influenciar, vai. Em algum ponto, vai. Mas, quando ele fala, o Espírito Santo pode mudar a sua percepção, perceber com as lentes do Espírito Santo, é aquilo que eu chamo, que eu falei para você, e dá uma paradinha, tá? E pedir ajuda. Não é que vai vir lá o Espírito Santo com óculos para você lá, trazer tal, ou vai vir, eu sou o Espírito Santo. Não, é sempre você com você mesmo. Não tem mais nada fora. Simplesmente você parou e falou, poxa vida, aquilo que você percebia como inquestionável, você passou a ter uma pequena disponibilidade para questionar. E questionando, você resolveu pedir ajuda. A quê? Há uma lembrança que você nunca acessa, tá? E dificilmente acessa. Ela está disponível o tempo todo. É o que o curso fala, que ele sussurra o tempo todo. Né? Maneira didática de falar. Claro. Ele está sempre à disposição, porque ele acompanha você nesse sonho. Então, aí que está em você buscar, em você pedir ajuda e tal. É aí que você exerce o tal do livre-arbítrio. Entendi. Você cirurgicamente, você mostrou o ponto onde o livre-arbítrio está ali, né? Nessa escolha da...
Nesse e se, porque o ego nunca vai falar e se diante das Então, situações. sabe qual que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você parar para questionar ou simplesmente carimbar e continuar o processo automático, de maneira automática que sempre foi. Então, a hora que você vai parando, mas isso aí não é fácil, viu? Já vou falar para você, a hora que você vê, já foi. Mas aí não tem, aí não tem problema, porque a gente pode escolher de novo, a posteriori, né? O perdão a posteriori. Isso, vai falar para você. Então, a gente fala, não, mas eu não consigo, eu me sinto. Aí, se você deixar passar e se sentir culpado, aí piorou. Piorou ainda. Aí duplicou, né? Aí você vai reinventar mais culpa. Calma, calma. Você tem todo o tempo do mundo. Você vai aparecer, nascer e morrer várias vezes, sempre parecendo, tá? Calma. Por quê? Porque a verdade não muda. O que você é, não muda. O E que tá você seguro, né? parece ser é que muda. O que você É. parece ser é que muda. Aquilo que você é não muda. Então, tudo está cegado. O resultado é garantido. É garantido o resultado. Aliás, o resultado já está garantido. Tá garantido na eternidade, fora do tempo, Sim, né? o que você é não muda. Sim. O que você parece experimentar, parece ser, que pode mudar, pode parecer piorar, melhorar. Tem dia que você está embaixo, em cima. Isso é o que parece ser. Isso sim. Isso aí varia para caramba. Roteiros, palavras, essa complexidade e tudo. Mas o resultado final é garantido, que é o despertar. Entendeu? Então, calma, tranquilo, tranquilo. Não, mas passou. Volta. Aliás, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Várias pessoas falam assim, falam muito de pressa, né? A palavra pressa está totalmente ligado com o ego, né? Esse negócio de pressa, né? Sim, sim, tudo. Não, você tem pressa para despertar, né? Pressa Não, não, toda vez que você falar, e toda vez que você usar tem de, tenho de, eu tenho que fazer isso. O de inspira uma coisa mais incisiva, o que, né? Menos um pouco, né? Eu tenho de fazer isso, tenho que fazer isso, tá? Isso está tudo ligado, inclusive o próprio ego, em termos da própria, você mesmo é um autossabotador, tá? Certo? certo. Por quê? Porque como você tem uma parte sua aí, ou seja, né, tem uma, digamos assim, que você não quer largar o osso de ser individual, eu sou especial, eu sou mais que Deus, porque eu me criei, né? Entendeu? Tá? Eu sou o criador, tá entendendo? Eu tomei o lugar dele, tá? Porque já que ele não me fez, eu me fiz, tá? Então, né? Então, na verdade, tem essa coisa, assim, né, de não querer largar o osso, tal, né? Então, toda vez que você fala que vai engendrar para um caminho, vai para um caminho e tal, tem o autossabotador, né? Que aí ele fala, tá vendo? Isso, tal, você é um inútil, né? Você é isso, você não fez isso, tá bem? Outro se sente culpado porque está fazendo alguma coisa, o outro tem medo porque vai fazer uma coisa, não sabe se o ego vai retalhar, o ego vai retalhar, tá? Então, não, e aí vai piorar, e se piorar? Então, aí piora mesmo, porque é o medo que a pessoa está É, e realimentando o medo, você está entendendo? aí frequência do medo Então, aumentando. aumenta e a tendência é cada vez perceber mais nhaca, né? Essa coisa toda, né? A percepção. Então, meu amigo, você quer interferir e não interferindo, né? Tá? Porque, na verdade, o que você vê é a encenação do que já foi escrito. Então, o consciente está sempre atrasado em relação ao consciente, né? Então, o consciente é aquele bobo alegre, né? É aquele lá, que ele acha que ele está fazendo aquilo que ele é o senhor, mas ele nada mais é do que uma marionete, você está entendendo? Tá? Ele só desempenha um papel que foi escrito, dirigido, tá? Projetado, dirigido pelo inconsciente dele. Tá? Então, ele acha que ele está agindo assim, ele está indo para a direita, para a esquerda,
tal, está fazendo isso, tal. Na verdade, ele só está interpretando, assistindo, uma coisa que já foi decidida em nível de conteúdo. Isso que eu quero deixar bem claro. E não em nível de forma. A forma é aleatória. Como vai se materializar isso? Aparece se materializar? É aleatória, mas está ligada intimamente com o conteúdo. Você fala uma frase assim, ó, a forma é sempre aleatória, mas condizente com a frequência escolhida. Sim, sim. É condizente da frequência do medo. Quando você diz que a forma é aleatória, eu até fui buscar o sinônimo de aleatória. É imprevisível, incontrolável. Aleatória no sentido assim, não sei se a forma vai se parecer se materializar como um urso ou como um leão que vai me encontrar. Tá? Ou vai ser um poodle ou vai ser um pitbull. Você está entendendo? Então, é mais ou menos isso que eu estou dizendo. Tá? Imprevisível. Mas sempre condizente, né? A condizente à frequência do medo que foi projetado. Tá. Não vou usar uma terminologia que eu costumo usar, que às vezes não cabe, né? Mas quando eu estou mais em off, eu uso umas coisas para ficar um pouquinho mais engraçado, né? Certo? É uma coisa de jogar no ventilador, você está entendendo? Então, você joga, a quantidade que é jogado, né? Você vê assim, quanto mais um spray, quanto mais, pior, entendeu? Então, mais ou menos isso, tá? Sim. Então, tal. Continua fazendo. Pô, eu vou fazer tudo. Continua, tranquilo. Afinal de contas, você não está fazendo nada. Você está entendendo? Você não está fazendo nada. Tá? Mas eu quero interferir. Eu tenho. Aí eu pergunto, você quer mesmo? Né? Quero sim. Então, faz o seguinte, faz assim. Aí depois de umas 2, 3 semanas, a pessoa me manda lá, esqueci tudo. Eu esqueci, eu fui lembrar depois de 3 dias que eu podia ter visto aquilo. Não tem importância. Puxa, interpreta. Só o fato de você puxar, porque não existe passado, presente e futuro, existe experiência. Se você vivencia a experiência, você conserta, você cura, entre aspas, tá? Aquilo lá através de uma percepção diferente, mesmo que remotamente, mesmo com alguém que viveu 300 anos atrás, não importa. Importa a experiência que você tem. Só para você ter uma ideia, depois que eu comecei a fazer o curso, eu comecei a encontrar pessoas que eu tive alguns problemas, e todo mundo tem problema com pessoas, né? Pode tal. Então, eu até acho, eu falei acho que eu devo estar com algum tipo de esquecimento, né? Mas eu brinco com os meninos, que eu tenho 2 filhos médicos, né? São gêmeos, né? Eu devo estar com Alzheimer, alguma coisa, né? Comecinho, né? Porque eu encontro certas pessoas, eu reconheço, mas eu não tenho nenhuma resposta emocional mais com relação à pessoa. Mas crescimento não fui eu, não trabalhei isso. Eu não trabalhei isso especificamente. Eram pessoas que, se eu encontrasse do lado da rua lá, eu tinha uma revolta tão grande, porque foram pessoas que me prejudicaram muito na vida. Eu queria atravessar, eu queria isso. Tal. Hoje, eu as encontro e não tenho absolutamente nenhuma resposta. Aliás, eu nem me lembro mais do que aconteceu. Tá? Então, posso lembrar na forma, alguma coisa, né? Mas emocionalmente falando, não tem memória. Tá? Mas você não trabalhou especificamente aquela pessoa. Não, nunca trabalhei. Então eu poderia dizer que o roteiro é aleatório e a cura também é aleatória, você não sabe para onde vai? Não, a cura, na verdade, a cura é o despertar, né? Tá? Só que a cura homeopática é a paz. Tá? Bom, então eu vou usar assim, me veio aqui agora. Tá? Então, em doses homeopáticas, o pessoal brinca às vezes, né, por falar remédio homeopático, né, que eu sempre usei bastante nos meus filhos, homeopatia. Então, a paz tende ao despertar. O engenheiro gosta de falar essas coisas, né? Tender, etc. Então, a paz é o remédio. Em cada instante, que leva...
testemunha, né? Testemunha do resultado, né? De que a cura na mente aconteceu, né? Seria mais ou menos isso. A paz só é possível aqui quando você acessa o Espírito Santo. Não tem como ter paz se não acessar o Espírito Santo. Porque esse mundo, cada vez mais, você está vendo que a dualidade está cada vez mais latente, né? A dualidade, assim, os extremos. A dualidade é o extremo, tá? Então, o branco e o preto, o alto e o baixo, né? O magro e o gordo, né? A luz, a escuridão, aquela coisa toda, né? Então, está muito latente, está muito assim, os extremos estão bem, digamos assim, explícitos, né? Tá? Então, a paz daqui não tem como conciliar as coisas aqui. Não tem. Não se concilia a dualidade, porque a dualidade ela exige que haja oposto para ela existir. E você só existe no contexto da dualidade. Então, você precisa da guerra para poder experimentar o outro lado. Tá? Então, teoricamente, essa é a guerra, a paz e a guerra do ego nesse contexto. Agora, a paz que o Espírito Santo ele proporciona é uma paz que não tem oposto, não tem outro lado da guerra. É a paz justamente que você sente por, naquele instante, ter a certeza da verdade. Então, como você tem essa experiência da verdade por um instante, tá? Ela fica marcada, e não tem oposto, porque não adianta mentiras, porque você, naquele instante, tem consciência da verdade. Mas por que eu não perduro muito tempo nessa paz? Por medo. Medo de perder a consciência do teu ser individual. Então, por isso que o ego puxa. Como você está muito intrínseco ligado ao ego, você se puxa. Né? Não é o ego que te puxa, né? A sua crença nele puxa a você voltar e ficar distraído, porque o resto são distrações. Tá? Então, você tem um monte de distrações, justamente para você não procurar a lembrança da verdade. Tá? Então, nesse ponto em que você pode acessar, pode pedir ajuda, pode se lembrar da expiação, lembrar do verbo, o curso usa muito verbo de Deus, expiação, é tudo uma coisa, Espírito Santo, perdão, A voz por Deus, né? a voz por Deus, etc. Então, nesses instantes, cada vez mais frequentes, se você acessar, ou pelo menos questionar e pedir ajuda, pode ser que naquele instante você não sinta paz alguma. Você está começando no processo, ainda o seu medo é muito grande, mas se você tornar isso uma rotina, não precisa ser a toda e qualquer coisa, mas pelo menos algumas vezes por dia, você se lembrar de dizer, e se? Não só que você vai bater o carimbo, testando, real, testando, tal, né? Eu percebi o negócio, aquilo lá, ele é culpado, me trouxe um nojo, me trouxe ódio, é real, tá? Bate o carimbo, né? É real. Então, eu percebi exatamente conforme a projeção queria que eu percebesse. Tá? Ou seja, eu interpretei do jeitinho que foi projetado. Não, peraí, eu não vou ser um simples carimbador. Deixa eu dar uma olhadinha nesse negócio primeiro. Então, você deu uma paradinha no carimbo, né? Você pode até carimbar depois, né? Mas você deu uma paradinha e falou, peraí, eu não tenho que interpretar da mesma forma que foi jogado. Eu posso interpretar com outras formas, eu já li em algum lugar que eu posso fazer. Mas será que eu posso? Deixa eu pedir, vamos fazer um teste. Aí você vai fazer um teste. Você vai fazer um teste. Pede ajuda. E só nesse instante, não é que você tem que fazer força, pedir oração, não. Só pede ajuda e tem uma pequena disponibilidade para entregar aquele momento para aquela lembrança. Só isso, uma pequena disponibilidade. Você faz isso uma vez, você faz isso, daqui a pouco, isso vai se tornando um hábito. Tá? Vai se tornando um hábito e... mas eu estou preocupado com aquilo lá, se vai projetar. Não se preocupe.
O único resultado certo é a verdade. E a verdade, você já é um com Deus na eternidade, na santidade, né? Sim. Essa é a verdade. Hein, Agora, cara? É como se você pegasse, você já carimbou, tá? A culpa, o show da culpa. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Já jogou a culpa em todo mundo, mesmo, tudo é. já tá carimbado. Aí você pega o papel e fala assim, aí, né, com o Espírito Santo, cara, eu sou obrigado a acreditar nisso aqui, e se eu não acreditar Não, nessa interpretação, nessa não, versão? você só pode falar assim, é, é, mas será que é isso mesmo? Só isso. Só isso mesmo. Uma disponibilidade para questionar. Eu preciso experimentar isso tudo em relação a isso? Ou será que se eu experimentar isso tudo em relação àquilo lá tal, será que eu não vou estar dando um tiro no meu próprio pé? Sim, sim. Em Agora, termos de corpo, em termos de experiência claro, claro. corporal. Porque quem sofre é você, né? Com aquela interpretação Isso, ali. então, será que isso não é dar tiro no próprio pé? Eu estou jogando contra o meu próprio time? Eu estou tomando veneno na esperança que o outro morra? Você está entendendo? Então, mais ou menos assim, essa É, analogia. eu penso assim, ó, você lê, né? Pô, se eu acreditar nisso aqui, como é que eu me sinto? Me sinto na merda. E se eu não acreditar, como é que eu me sentiria? Ponto, já botou areia no ego ali, É, cara. na verdade, você já acredita porque senão você não teria esse sentimento. A mais única coisa, não precisa ficar preocupado. Outra coisa, falar, eu não acredito nisso. Não adianta falar. Não Não, você adianta. já carimbou, já sentiu. Não, isso aí tem muita gente que eu conheço no curso que fala, não, esse mundo não é real, não vou nem levar em consideração. Não faça isso. Não faça isso. Não faça. Esse é o ego falando. Tá? Sim. Tá? Não faça. Ele é real, sim, para você, ainda você acha que é real. Até que você bate o dedinho aí na cadeira, dá uma dor desgraçada, você está entendendo? Então, é real, é muito real, né? Nada como você ter uma dor, ter uma doença, alguma coisa, o cara falar, pô, é real, né? Dói. Não, não, é bem real. Você considera bem real. Então, vamos por partes. Vamos devagar, porque o iceberg de culpa, de medo lá é enorme. Então, vamos trabalhar a favor, não contra o patrimônio. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu dei realidade, lógico, tá? É um negócio, está na cara, que lá o que está acontecendo no Brasil hoje, nós sabemos muito bem o que está acontecendo tudo no mundo inteiro. Você vai nas redes sociais, você vê coisas absurdas acontecendo em todos os níveis, né? Então, como é que eu fico diante disso? Eu não vou ver mais rede social. Eu não vou mais. Eu vou viver lá no meio do mato. Também não adianta. Continue fazendo as mesmas coisas, olhe para as notícias, fique indignado, porque dá, né, realmente, mas pare e fale o seguinte: olha, eu estou disposto a olhar para tudo isso, mas eu quero uma ajuda. Eu já interpretei, tal, mas eu gostaria muito de interpretar, de ver de maneira diferente. Só isso, não quer dizer que você vai ficar alienado, você vai concordar com aquelas injustiças que você está vendo, não quer dizer nada. Você pode manter sua opinião, manter a mesma coisa, faz a mesma coisa, não muda nada de maneira comportamental. Mas você vai trabalhando nos bastidores lá, para você ir desmanchando um pouco da importância daquilo. Do tanto que você está levando aquilo a sério. A sério, né? O ego adora levar tudo. As coisas são muito sérias aqui. Certo? Então, vamos tentar. E se essa não for realmente a realidade das coisas? E se isso realmente não for dessa forma? Tá? Ou, melhor ainda, eu não preciso interpretar dessa forma. Eu não preciso ter essa resposta emocional a isso. Eu posso continuar olhando, ficar indignado, eu posso ter minha opinião contrária,
tem uma ética, tem isso, moral, etc. Tal, eu considero aqui nesse mundo aí. Mas eu não preciso me meter, jogar de cabeça nisso aí. Tá? Eu posso me preservar através de uma lembrança da verdade que diz, olha, calma, calma, isso não é dessa forma. Ainda você vai demorar um pouquinho para aceitar isso, mas seja um pouquinho mais leve na interpretação para você não atirar no próprio pé. É melhor você caminhar ainda o tempo que você tem de aceitação com roteiros mais leves de interpretação, então, do que pesadões. Então, é o seguinte, você tem um caminho ainda para aceitar com perdão, não precisa você carregar um elefante nas costas. Concorda? Você precisa, pode carregar aí uma formiga, cabelaria, você vai ter um caminho aí, porque até você ter uma plena aceitação do Espírito Santo, que é a lembrança da verdade, que é o desfazer dessa ilusão. Mas, para que carregar tanto peso se você pode agir com uma certa inteligência, fazer uma dosimetria do negócio, né? É mais ou menos isso que eu falo para as pessoas, entendeu? Agora, cara, para a pessoa ganhar força, né, nesse escolher de novo, né, existem algumas ferramentas, alguns pilares como estudar a metafísica de um curso, né, fazer os livros de exercício, praticar a oração segundo o curso ensina, Na né, algumas verdade, coisas, o que você olha, na acha? verdade, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre fui muito ansioso, né? A vida toda, né? No trabalho, também nosso trabalho é estressante, né? Muitos anos, né? Enfim, mas enfim, não existe regra, tá? Com sugestão, leia, leia com os olhos não de entender, mas de experimentar, tá? Não tente entender tudo, tá? Leia. A tendência, quando você lê alguma coisa e encontra ressonância, é de fazer com que a sua resistência diminua. Resistência a pedir ajuda ao Espírito Santo. Resistência a acessar, mesmo esporadicamente, a lembrança da verdade. Essa é a resistência que vai sendo diminuída. Tá? Porque, na verdade, resistência entenda medo. O medo que se tem de buscar ajuda, de pedir ajuda, medo de acessar a lembrança da verdade. Porque é o medo de morrer verdadeiramente. Tá? É o medo de morrer verdadeiramente. Ou seja, simplesmente deixar de existir como persona, como algo individual. Ou seja, medo de despertar. Né? Uma vez eu vi uma alegoria do Ken Wapnick, que ele contou da esposa dele, que falava assim, se tiver um botão vermelho aí na tua frente, se você apertar esse vermelho, você vai deixar de ser individual, de ser especial, você vai despertar. Vai apertar esse botão? Quase ninguém levantou a mão. Mesmo consciente, fala, como assim deixar de existir? É isso aí. Então, esse medo, na verdade, o medo é o medo de desaparecer. É o medo de morrer verdadeiramente. Não existe morte, né? É tudo uma ilusão. Mas para o ego, morrer verdadeiramente é aceitar o Espírito Santo. Por isso que ele tenta ao máximo bloquear a memória do Espírito Santo. Ele, que eu digo, o autossabotador, porque o ego não é entidade. O ego é um conjunto, é um sistema de pensamento. Que você, a mente acreditou, e agora tem dificuldade em acessar por medo, que ela não sabe exatamente o que tem lá. E ela tem medo do desconhecido, ou seja, desconhecido onde ela está. Né? E ao contrário, é a inversão, né? Tipo assim, então, nasceu no campo de concentração e tem medo de sair de lá, né? Isso. Então, na verdade, o medo é o medo de acessar. Então, a leitura do curso, exercício, não se atenha tanto a rituais, a tipo de oração, esquece isso aí. Isso é tudo para ir diminuindo um pouquinho o seu medo
medo de acessar a lembrança da verdade. Tipo assim, fica tranquilo que aquilo lá não é ruim, não é bom. Mas como assim? Não vou existir mais? Você está falando lá, quer dizer, está me atacando. O Espírito Santo me ataca. O Espírito Santo quer minha morte. O ego fala que o Espírito Santo quer minha morte. Está entendendo? Então, eu fico encenando a morte do corpo para poder pagar os pecados que Deus acha que eu tenho que pagar. Então, por que que tem a morte? A morte é a cereja do bolo, que é entregada a Deus como, digamos, um Sacrifício. pagamento. Isso, para pagar o pecado. Ou seja, você tem uma lista lá, você nasce, vive, tal, tal, e a morte é a punição extrema de Deus na sua. Para a sua redenção, né? Isso. Aí, como o processo ele é contínuo, então você parece nascer, parece viver e vai se repetindo. Tem vários roteiros, com vários personagens, realmente está em tudo, numa pedra, no planeta, está em tudo. Tá? E todos os planetas seguem a mesma coisa. Eles nascem, ficam um tempo, depois somem, depois aparecem. É assim, funciona assim tudo aqui. Não tem nada eterno, nada dura para sempre. Então, é entregue esse roteiro de punição extrema-morte, te entrego, pecado, é repetido o tempo todo. Mas a mente prefere ainda repetir isso, consciente, estou falando, né? Repetir tal, a acessar alguma coisa que iria terminar esses ciclos intermináveis de repetições. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? Uma coisa assim. Entendeu? Então, só o fato de você acessar um material desse já é um ponto de luz no roteiro que foi projetado de tal forma que foi permitido naquele roteiro adentrar-se alguma coisa que te trouxesse, digamos assim, um momento de paz. Ou seja, está mais leve a tua percepção. E você mesmo permitiu isso, não foi ninguém. É como se fosse o seu medo diminuiu, ou jogou uma areiazinha lá, e isso permitiu que, vai lá, o livro entrasse na sua vida, né? Num delay. Num delay, né? E vai repetindo, e vai indo, e vai. Para que você possa, dentro dessa ilusão tal, ter essa aqui coisa que eu cheguei, estou falando para você de maneira. Isso que eu estou dizendo para você, nós conversamos aqui até agora, às vezes tem pessoas que podem demorar 10, 15, 20 anos para chegar a essas conclusões. Você está entendendo? A minha intenção de jogar o livro de maneira assim é economizar tempo para as pessoas. Entendeu? Sim. Tá? Então, até a Maria Amélia falou, você é bem objetivo, que ela trabalha de outra forma, ela fala de outra forma. Tal. Claro. Eu falo, eu não sei falar de outro jeito. Mas, às vezes, as pessoas se chocam, é o problema delas. Eu passo aquele que lê e sente uma ressonância, ele vai. Aquele que não, vai guardar, daqui a uns anos ele vai ler, vai ter uma certa ressonância. Exatamente. Tem sua hora. Cada um tem seu labirinto, né? Suas próprias feridas para... Então, na verdade, essas coisas que eu estou te passando, nesse ponto, você não vai ver lugar nenhum. Onde está o livre-arbítrio? Na lata. Você não vai ver, você não vai ler, você não vai conseguir, tá? Né? Então, eu estou passando, mas você é o dono da verdade. Não, e foi falado desse jeito, e foi passado desse jeito, tá? E quando me tem uma mensagem, eu sinto uma paz profunda naquele instante, aquilo para mim é verdade, por isso eu transcrevo, tá? Mas você tem... Não, eu não tenho nenhum tipo de expectativa, assim, de que vai aceitar, não vai aceitar, como vai ser. Eu não estou fazendo venda, eu não estou no campo comercial, tá entendendo? Então, eu pego, transcrevo e ofereço. Né? No caso, ela fez a edição por conta própria, tá? Eu não tirei um tostão e não recebo nada, é por conta e risco dela, tá?
Aham. Então, ela também coloca um valor simbólico também só para cobrir as despesas, alguma coisa, também para poder ajudar e divulgar. Aí algumas pessoas leem, algumas retornam, algumas agradecem, outros falam que não entenderam nada, outros É. falam isso, aquilo. Eu, às vezes, eu falo o quê? Eu falo, olha, se você quer conversar, podemos conversar, mas eu não sei falar de outra forma. Eu não sei. Aham. Então, ficar florindo muitas coisas aqui, não, faz isso, não, não é assim que eu vejo, tá? Então, você quer fazer? Assim. Ah, mas então quer dizer que... bom, é assim. Mas eu não concordo. Você tem todo o direito de não concordar, entendeu? E outra Claro. coisa, você leu, você acha que não está certo, não tem problema nenhum. Nesse livro que você está aí, ó, até eu falei para você, né? E me pediram, na última conferência, pediram para eu definir Deus e Jesus, né? Aham. Na hora, depois eu transcrevi, acho que foi nesse livro também, né? Eu estava na conferência, foi antes da conferência, num bate-papo. Então, aí me veio, né? Qual que é a diferença de Deus, Jesus, etc. E tal. Então, eu falei que Deus, Jesus, é você, quase sem medo. E Deus é você sem medo. Entendeu? Então, essa é a definição de Deus e de Jesus, tá? É Então, perfeito, né? Tá é, nesse livro aqui, é perfeito mesmo, para a gente fechar essa ideia de que se Jesus tinha um corpo, então ele estava jogando o jogo do medo, então ele tinha que ter no sim, mínimo um pouquinho de sim, medo, sim. Tanto né? é que ele enfrentou toda a aparente crucificação, ele teve uma hesitação, aquela coisa toda que Sim, sim. mas ele não sentiu absolutamente nada em termos de... porque o medo dele era quase inexistente. E ele é o nosso exemplo, né? A figura simbólica, né? Da nossa Sim. caminhada, né? Então, a hora que você realmente acessar o Espírito Santo com mais frequência, quanto mais você acessa, menos medo você realimenta. Quanto menos você realimenta, menor o estoque, entre aspas, do medo, a ser projetado pelo inconsciente. Daqui a pouco o inconsciente vai procurar, não tem medo, o inconsciente não vai existir mais, porque ele não tem material, ele não tem conteúdo. O inconsciente se funde com o consciente e o consciente não tem mais o que perceber, porque não tem nada para projetar. Então, consequentemente, quem eu sou? Não existe mais quem ou tal. Simplesmente desaparece no seio de Deus, como eu digo, porque, na verdade, ele nunca saiu de lá. Então, mais ou menos é isso aí. Espero ter Ah, ajudado. que ótimo, claro, claro que ajudou. Agora eu vou refletir, né? Agora com tudo isso aí eu vou assistir esse vídeo de novo, fazer umas edições aqui para os meus telespectadores, pegar as perguntas da galera se tiver, e se você quiser ter a bondade também de uma próxima oportunidade, se a gente trazer dúvida aí, a gente puder marcar mais uns Então, encontros na aí. verdade, viu que nós começamos a conversar, não teve muito roteiro, e acabou saindo algumas coisas, entendeu? Não, mas você definiu o roteiro, sim. Entendeu? Na Então, próxima eu te trago 2, 3 perguntas aqui, meu irmão, e aí você faz o que você fez aí. não, Eu estou tô aqui para tranquilo. te ouvir mesmo, cara. Quando eu quero falar, eu gravo meus vídeos. Aqui eu tô aqui para aprender, para ouvir, Então, nós trazer. estamos aqui já faz 1h40, né? Aham. Acho que é isso, né? Ou não? Isso, É, é. começamos 8h30, né? Isso aí. Isso. 8h30, 10h30 daria 2 horas, dá 1h40. Isso. E viu, o tempo passa rápido, né? Tá bom? Passa. Tá Mas bom. foi ótimo falar com você e, enfim, espero ter colaborado com algumas coisas, né? E a gente pode, numa próxima oportunidade, falar de novo aí, tá bom? Tá bom, eu tô encerrando aqui a gravação, a gente continua mais um pouquinho só para se despedir aqui. Obrigado, viu? Um abraço. Um abraço.